Willa não sabia que sua vida estava prestes a terminar em uma livraria espremida entre fantasia e autoajuda, ou que ela começaria novamente em uma fortaleza de pedra com um rei que estava esperando 30 anos por ela e um poder que ela nunca soube que ela tinha. O que ela sabia era dívida. A carta da agência de cobrança havia chegado naquela manhã. 52 mil dólares em dívida estudantil, juros compostos diariamente. De um diploma de enfermagem que ela havia abandonado na metade quando a mãe ficou doente, então nunca retornou depois do funeral. 2 anos de sua vida reduzidos a números dos quais ela nunca escaparia e a memória muscular de verificar os sinais vitais de alguém morrendo. Mercadoria danificada, isso é tudo o que você é. A voz de Jason ecoou em sua cabeça de quando ela finalmente criou coragem para deixá-lo na semana passada. O hematoma sob seu cardigã latejava em concordância. Ela estava reorganizando devoluções na sessão de fantasia. Turno da meia-noite na livraria depois que a lanchonete fechou, quando seus dedos encontraram a lacuna. Não um espaço vazio entre livros, mas algo mais. Brilho, como calor subindo do pavimento. E sob ele, um puxão. Gentil, mas insistente. Um fio invisível enrolado em seu externo. Ela alcançou o brilho. De repente, a livraria desapareceu. Ela não gritou. Ela havia aprendido a engolir gritos anos atrás, mas o terror arranhava sua garganta enquanto ela caía por um espaço impossível. Cores que não deveriam existir. Ar que tinha gosto de relâmpago. O puxão em seu peito arrastando-a para frente até o impacto. Pedra dura contra suas palmas, frio chocante através de seu sistema. Ela ofegou, a visão turva, o coração batendo contra costelas machucadas. Ela estava dentro de um quarto, com paredes de pedra, e eram tochas, e agachado a poucos metros de distância, observando-a cuidadosamente, estava um homem que parecia que poderia quebrá-la ao meio sem tentar. Ele era enorme, facilmente 1,95 m, com ombros que pertenciam a um linebacker. Cabelos escuros caíam para além de sua gola, e seu rosto era todo ângulos brutais suavizados por uma boca que parecia saber como sorrir, mas havia esquecido o hábito. Ele usava couro e peles como se tivesse saído do livro de fantasia que ela acabara de arrumar na prateleira. E seus olhos eram âmbar, não marrom dourado, mas âmbar verdadeiro, a cor de mel e erguido à luz do sol com um brilho animal, que fez algo primordial em seu cérebro posterior sussurrar predador. Aqueles olhos estavam fixos em seu rosto com uma intensidade que a fez querer correr. Calma, ele disse, sua voz baixa e cuidadosa. Você está segura. Willa se arrastou para trás até que seus ombros batessem na parede. Onde estou? A cidadela do Vale Cinzento. Ele permaneceu exatamente onde estava, mãos visíveis, não ameaçadoras. Eu sou Zani, rei alfa dos territórios ocidentais, e você, algo piscou em seu rosto, cru e desprotegido. Você é minha companheira. Sua risada saiu aguda. Claro, e eu sou a rainha de Nárnia. Ela procurou por saídas, uma porta, uma janela enorme mostrando uma paisagem montanhosa que definitivamente não era Seattle. Olha, eu não sei o que é isso. Algum tipo de feira renascentista, situação de sequestro, mas eu não estou interessada. Apenas me diga como voltar e podemos esquecer que isso aconteceu. Eu não estou mentindo para você. Algo como confusão piscou em seu rosto. Você não consegue sentir isso? O laço? A única coisa que eu sinto é que estou extremamente esgotada com este dia. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, Willa tornou-se consciente de algo quente em seu peito. Aquele mesmo puxão da livraria, mas mais forte agora, insistente. Zane inclinou a cabeça ligeiramente, ainda a observando com aquele foco inquietante. Então suas narinas se abriram, realmente se abriram, como se ele estivesse cheirando o ar, e sua expressão escureceu.
Você está machucada. Eu estou bem. Você não está. Ele se moveu ligeiramente e ela se encolheu para irritá-lo. Ele congelou, mãos levantadas. Eu não vou tocar em você, mas eu consigo sentir cheiro de sangue e medo, o tipo que vive em seus ossos. A garganta de Willa apertou. Ela odiava o quão exposta ela se sentia sob o olhar dele, como se ele pudesse ver além de todas as suas paredes cuidadosamente construídas. Eu não sei que tipo de jogo é esse, ela disse baixinho, mas eu não estou jogando. Eu já tive o suficiente de homens que pensam que podem. Sua voz falhou. Ela engoliu em seco, forçou-a a se firmar. Apenas me mande para casa, por favor. Zane ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz era mais gentil. Eu não posso mandá-la para casa, não imediatamente. Os portais são de mão única. Eles precisam de tempo para redefinir antes que possam reverter, geralmente cerca de um ciclo lunar. Um mês. O pânico a atingiu. Eu tenho turnos, contas. Não, deve haver outra maneira. Não há. Sinto muito. Ele sentou-se sobre os calcanhares, colocando mais distância entre eles. Mas você estará segura aqui, eu juro. Você terá seus próprios aposentos, comida, tudo o que precisar. E quando o portal reiniciar, eu a ajudarei a voltar se é isso que você quer. Claro que é isso que eu quero. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, Willa sentiu algo se contorcer em seu peito. Porque para que ela estaria voltando? Dívida esmagadora. O medo constante de esbarrar em Jason no supermercado. Uma vida que parecia afogamento em câmera lenta. Você não pode estar considerando isso seriamente, ela disse a si mesma. Ele é um estranho. Isso é insano. Mas ele ainda a observava com aqueles olhos âmbar. E ela não via o cálculo ou a possessividade que ela havia aprendido a reconhecer no olhar de Jason. Zane a olhava como se ela fosse um presente que havia inesperadamente caído em seu quarto, e ele não tinha certeza se tinha permissão para mantê-lo. Antes de continuarmos, por favor, tire um segundo para curtir este vídeo. Ele me diz que você quer mais histórias como esta. Posso te perguntar algo? Ele perguntou gentilmente. Quando você pensa em voltar para sua vida antes do portal, isso parece um alívio? Ou parece voltar para uma gaiola? Isso não é justo, ela sussurrou. Eu sei, mas acho que você precisa de alguém para perguntar. Ele se moveu ligeiramente, ainda mantendo aquela distância cuidadosa. Eu governei o tempo suficiente para reconhecer alguém que esteve em modo de sobrevivência por muito tempo. A garganta dela apertou. Ela queria negar, dizer a ele que ele estava errado, mas as palavras não vinham. Por que você me ajudaria? Ela perguntou em vez disso, sua voz quase inaudível. Você nem me conhece, porque você é minha companheira. Ele disse isso simplesmente como se explicasse tudo. Porque todo instinto que eu tenho está me dizendo para protegê-la. E porque sua mandíbula apertou, porque eu sei como é se sentir preso. Eu não acredito em destino, Willa disse baixinho, ou almas gêmeas, ou em nada disso. Você não precisa. Zane se levantou lentamente em toda a sua altura, e ela percebeu exatamente o quanto de poder ele estava segurando enquanto estava agachado. Mas você está aqui por um mês, independentemente. Deixe-me dar-lhe espaço para curar. Seus próprios aposentos, comida, tudo o que precisar. Ela o estudou. A distância cuidadosa que ele mantinha, o jeito que suas mãos ficavam soltas e visíveis, a paciência em seus olhos âmbar. Ok, ela disse, mas eu ficarei fora do seu caminho. Isso é temporário. Willa, sua cabeça se ergueu. Como você sabe meu nome? Ele fez uma pausa, algo ilegível cruzando seu rosto. O laço. Quando você passou pelo portal, eu senti tudo. Seu nome, seu medo, fragmentos de quem você é. Isso é, ela não sabia como terminar aquela frase. Avassalador, eu sei. Sua expressão se tornou cuidadosa novamente, dando a ela espaço para processar. Mas isso não muda nada.
Você ainda está livre para ir quando o mês acabar. O laço não te prende, Willa. Ele apenas espera. Os aposentos eram impossivelmente grandes. O quarto sozinho poderia ter engolido todo o seu estúdio em Seattle. Paredes de pedra suavizadas com tapeçarias, uma cama empilhada com peles, uma janela com vista para montanhas que pareciam se estender para sempre. Uma mulher chamada Vera trouxe comida, carne assada e vegetais que aqueceram seu estômago, ao contrário do miojo e da sopa enlatada com que ela vinha vivendo. Willa comeu rapidamente, então desabou na cama e dormiu por 14 horas seguidas. Ela acordou com a luz do sol entrando pela janela e o cheiro de pinho flutuando no ar frio. Por um momento abençoado, ela esqueceu onde estava. Então a realidade caiu de volta e ela se sentou, meio esperando que tudo tivesse sido uma alucinação induzida pelo estresse. Uma batida na porta a deixou tensa. Sim, é Zane. Posso entrar? Ela puxou uma pele ao redor dos ombros. Ela ainda estava vestindo as roupas de ontem e atravessou para abrir a porta. Ele estava no corredor parecendo injustamente bem para aquela hora da manhã. Seu cabelo úmido como se ele tivesse acabado de tomar banho. Eu pensei que você poderia querer café da manhã, ele disse, gesticulando para a bandeja em suas mãos, e para conversarmos sobre como você passará seu tempo aqui. Você me trouxe o café da manhã. Eu queria te ver, ele disse simplesmente. Posso? Ela se afastou para deixá-lo entrar, observando-o colocar a bandeja na pequena mesa perto da janela. Pão quente, mel, frutas que ela não reconheceu e algo que cheirava a café, mas mais rico. Eu estive pensando, Zane disse enquanto ela se sentava para comer. Você vai ficar aqui por 4 semanas. Você poderia passar escondida neste quarto, ou você poderia passar ficando mais forte. Willa olhou para cima bruscamente. Mais forte como? Eu poderia te ensinar a lutar. Ele se encostou na parede, cuidadoso para manter distância entre eles. Autodefesa, combate. Como garantir que ninguém nunca mais te machuque? Sua respiração falhou. Por que você sugere isso? Porque eu consigo ver que você precisa. Seus olhos âmbar seguraram os dela. Você se encolhe quando eu me movo muito rápido e sua mão vai para suas costelas quando você pensa que eu não estou olhando. Alguém te machucou, Willa, e eu não posso mudar isso. Mas eu posso te dar as ferramentas para garantir que isso nunca aconteça novamente. Algo quente e desconfortável se alojou em sua garganta. Eu não preciso de pena. Isso não é pena. Sou eu te oferecendo poder. Ele se afastou da parede. Pense nisso. O treinamento começa ao amanhecer, se você quiser. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Willa olhou para a porta fechada, seu coração acelerado. Parte dela queria recusar por pura teimosia, mas outra parte, a parte que ainda sentia a mão de Jason em seu pulso, que carregava o peso de cada vez que ela tinha sido muito fraca ou muito assustada para revidar. Essa parte sussurrou sim. Ela passou o resto do dia explorando a cidadela. Era vasta, uma fortaleza esculpida na montanha com corredores que pareciam se estender para sempre. Ela encontrou pátios de treinamento onde guerreiros duelavam com eficiência brutal, cozinhas onde a equipe preparava refeições para centenas, uma biblioteca que fazia seu peito doer de saudade. Todos que ela passava faziam uma leve reverência ou acenavam em reconhecimento. A notícia havia se espalhado rapidamente, aparentemente. A humana que havia caído por um portal, supostamente a companheira do rei Alfa. Ela odiava os sussurros, mas os entendia. Ela era uma anomalia ali, algo que não se encaixava no mundo deles. Na biblioteca, ela encontrou uma mulher da sua idade arrumando livros. Cabelos escuros, olhos gentis e um sorriso que parecia genuíno. Você deve ser Willa, a mulher disse. Eu sou Celeste, eu ajudo a gerenciar os arquivos. Este lugar é incrível, Willa disse, gesticulando para as prateleiras do chão ao teto. É meu santuário. Celeste pegou um volume encadernado em couro.
Se você está procurando informações sobre nosso mundo, este é um bom lugar para começar. História, costumes, a natureza dos laços de acasalamento, está tudo aqui. Willa pegou o livro agradecida. Obrigada. E se você precisar de alguém para conversar, Celeste acrescentou baixinho. Alguém que não seja o intimidante Rei Alfa. Eu geralmente estou aqui. A oferta simples, sem julgamento, sem expectativa, fez a garganta de Willa se fechar. Ela havia esquecido como era a gentileza descomplicada. Eu posso aceitar. Naquela noite, Willa leu o livro que Celeste havia lhe dado. Ele explicava a cultura dos metamorfos em termos clínicos, a hierarquia da matilha, a importância do laço de acasalamento, a magia que unia sua sociedade. Mas entre as linhas, ela leu outra coisa: solidão. Metamorfos acasalavam para a vida toda, e aqueles que nunca encontravam sua companheira, muitas vezes viviam meias vidas, sempre procurando por algo apenas fora de alcance. Ela pensou em Zane, sobre o jeito que ele a tinha olhado quando disse: "Você é minha companheira." Não possessivo, mas se perguntando, como se ele a tivesse procurado por toda a sua vida e não pudesse acreditar que ela era real. Como se ele tivesse medo de que, se a alcançasse muito rapidamente, ela pudesse desaparecer. O peito dela apertou. Há quanto tempo ele estava esperando? Quantos anos ele havia vivido aquela meia-vida que o livro descrevia, caminhando por seus dias com algo vital faltando? Ela apareceu ao amanhecer. O pátio de treinamento estava vazio, exceto por Zane, que estava realizando o que parecia ser um treino com armas com graça letal. Ele se movia como se a violência fosse uma forma de arte, todo poder controlado e eficiência brutal. Quando a viu, ele baixou sua lâmina e sorriu. Você veio. Não me faça arrepender. Seu sorriso se alargou. Nem sonharia com isso. Venha aqui. A primeira semana foi humilhante. Zane começou com o básico. Como se posicionar, como se mover, como quebrar o aperto de alguém. Ele nunca a tocava sem antes pedir, nunca invadia seu espaço e sua paciência era infinita. Quando ela ficava frustrada, o que era frequente, ele simplesmente recomeçava e começava de novo. Você está pensando demais, ele disse no terceiro dia, depois que ela falhou em quebrar seu aperto pela 10ª vez. A mão dele estava quente em seu pulso, firme, mas não apertada. Pare de tentar superar isso com a mente, apenas se mova. Fácil para você dizer quando você é construído como um... Ela gesticulou vagamente para ele todo. Zane riu, o som rico e caloroso. Você acha que tamanho é tudo? Eu já vi guerreiros da metade do meu tamanho derrubar oponentes do dobro do deles. É sobre alavancagem, velocidade, usar a força deles contra eles. Ele soltou o pulso dela, e ela sentiu o fantasma do toque dele permanecendo em sua pele. Ele deu um passo para trás, assumindo uma postura de prontidão. De novo. Ela foi em direção a ele novamente, e desta vez, quando ele agarrou seu pulso, ela torceu exatamente como ele havia mostrado, baixou seu peso, girou seu braço contra o polegar dele. O aperto dele quebrou. Ela cambaleou para trás, sem fôlego e surpresa. Lá, Zane disse, e seu sorriso era brilhante o suficiente para fazê-la esquecer que estava suada e dolorida. Você é mais forte do que pensa. Ela percebeu o quão perto eles estavam, como o peito dele subia e descia com o esforço, o jeito que os olhos dele acompanhavam seus movimentos com algo que parecia quase orgulho. No final da primeira semana, o corpo de Willa doía de maneiras que ela havia esquecido serem possíveis. Mas era uma dor boa, do tipo que vinha do uso em vez do abuso. Ela estava dormindo melhor também, sem sonhos, seu corpo muito exausto para pesadelos. A segunda semana trouxe novos desafios. Zane introduziu armas, primeiro bastões, depois facas, ensinando-a não apenas como segurá-las, mas como se mover com elas, como transformá-las em extensões de seu corpo.
Você é uma natural, ele disse uma manhã depois que ela o havia desarmado com sucesso. Você já treinou antes? Não, mas estou motivada. Ela encontrou os olhos dele. Estou cansada de ter medo. Algo feroz e orgulhoso cintilou em seu rosto. Você não precisa ter medo aqui. Nunca mais. A promessa em sua voz fez seu peito doer. Foi durante a segunda semana que ela começou a notar outras coisas. Pequenos gestos que não tinham nada a ver com treinamento. Flores frescas apareciam em sua janela todas as manhãs. Flores da montanha em tons de roxo e dourado, arranjadas com cuidado. Ela nunca via quem as deixava, mas sabia. Certa noite, ela voltou para seus aposentos e encontrou uma nova capa estendida em sua cama. Lã macia forrada com pele, tingida de azul escuro, muito mais fina do que qualquer coisa que ela possuíra em sua vida anterior. Quando ela perguntou a Vera sobre isso, a mulher sorriu. Sua Majestade mandou fazer para você, disse que você precisava de algo mais quente para o ar da montanha. Willa passou os dedos pelo tecido, algo quente se desenrolando em seu peito. Na manhã seguinte, no treinamento, ela usava a capa. Os olhos de Zane se iluminaram quando ele a viu. Percorreram o tecido azul com algo cru e faminto antes de ele o afastar. Ele não disse nada, apenas sorriu, suave, quase tímido, e entregou-lhe uma espada de prática. Suas sessões de treinamento se tornaram o ponto alto de seus dias. Não apenas porque ela estava aprendendo, mas por causa dele. O jeito que ele se movia, o jeito que ele explicava as coisas com infinita paciência, sua voz ficando baixa e áspera quando ele se aproximava para ajustar sua postura. O jeito que seus olhos a seguiam como se ela fosse a única coisa no mundo digna de ser observada. E a tensão. Deus, a tensão estava se tornando insuportável. Durante os exercícios de luta, seus corpos se pressionavam e ela sentia o calor dele, a força controlada, o jeito que sua respiração falhava quando suas mãos encontravam apoio em seus ombros. Uma vez, ela conseguiu derrubá-lo, pura sorte e alavancagem, e acabou montada em seu peito, ambos respirando pesadamente, suas coxas cercando suas costelas. O olhar em seus olhos fez seu estômago revirar, o calor acumulando-se baixo em seu ventre. Ele a levantou gentilmente, mas suas mãos demoraram em sua cintura por um momento longo demais. Bom trabalho, ele disse, sua voz rouca. Então ele colocou distância entre eles e mudou de assunto. Mas Willa havia visto o desejo em seus olhos, o jeito que ele olhava para a boca dela como se estivesse faminto, a contenção que claramente lhe custava, dia após dia. Na terceira semana, a tensão entre eles era impossível de ignorar. Willa havia levado uma lâmina no ombro durante uma sessão de sparring particularmente agressiva com um dos guardas de Zane, e Zane havia imediatamente parado o treinamento. Deixe-me ver, ele disse, sua voz tensa de preocupação. É apenas um arranhão. Willa. A ordem em seu tom a fez ficar imóvel. Algo piscou em seus olhos, ouro sangrando para o âmbar. Deixe-me ver. Ela puxou a gola de sua túnica de treinamento, revelando o corte superficial em seu ombro. Não era profundo. Mal sangrava, mas a expressão de Zante escureceu de qualquer forma. Suas narinas se abriram ligeiramente, e ela percebeu com um sobressalto que ele estava sentindo o cheiro do sangue dela. Venha comigo. Ele pegou a mão dela e a levou para um pequeno quarto ao lado do pátio de treinamento, uma estação de curandeiro com suprimentos e um banco. Sente-se. Ela sentou, observando-o pegar água limpa, ataduras e um pote de algo que cheirava a ervas. Seus movimentos eram controlados, precisos, mas ela podia ver a tensão em seus ombros, o jeito que sua mandíbula trabalhava. Quando ele se ajoelhou na frente dela, seus olhos no nível dos dela, sua respiração falhou. Isso pode picar, ele avisou, umedecendo um pano. O primeiro toque da água em seu corte a fez assobiar. A mão de Zane imediatamente se moveu para segurar seu ombro não machucado, firmando-a. Desculpe, quase terminei. Ela se forçou a respirar normalmente,
mas era impossível com ele tão perto. Ela podia sentir o calor irradiando dele, podia sentir o cheiro de pinho e vento de inverno, e algo unicamente dele. Seus dedos eram gentis enquanto limpavam a ferida, e quando ele se inclinou para examiná-la mais de perto, sua respiração roçou em sua pele. Não é profundo, ele murmurou, pegando a pomada. Então seu olhar se prendeu em outra coisa. O hematoma amarelado em suas costelas, visível onde sua túnica havia se movido. A mão dele congelou. Isso é de antes, está cicatrizando, ela disse baixinho. Seus dedos pairaram sobre o hematoma. Ele fez isso com você. Sua voz tinha ficado áspera, perigosa. O ouro em seus olhos se espalhou, o lobo subindo à superfície. Se eu algum dia, ele parou. Fechou os olhos, visivelmente lutando por controle. Quando ele os abriu novamente, o ouro havia recuado, mas a intensidade permaneceu. Você está segura agora, eu juro. Sua mão voltou para a ferida em seu ombro, espalhando a pomada fria em sua pele com uma delicadeza devastadora. O contraste entre sua raiva protetora e seu toque cuidadoso fez sua garganta apertar. Dói? Zane perguntou, seus olhos piscando para os dela. Não, sua voz saiu mais rouca do que o pretendido. É bom. Algo se acendeu em seus olhos, a mão dele parou em seu ombro, o polegar descansando contra sua clavícula. Por um momento, nenhum deles se moveu. Então seu olhar caiu para a boca dela, e ela o viu engolir em seco. Eu deveria enfaixar isso, ele disse, mas ele não se moveu. Provavelmente. Willa. O nome dela era quase um apelo. Sua outra mão subiu para segurar seu queixo, inclinando seu rosto em direção ao dele. Você está tornando isso muito difícil. Tornando o que difícil? Mantendo minha distância. Seu polegar traçou seu lábio inferior e a respiração dela gaguejou. Tudo o que eu quero fazer é... Ele se inclinou e ela se viu inclinando também. Sua testa tocou a dela, narizes quase roçando. Sua respiração quente contra sua boca. Tão perto. Um deles só precisava diminuir a distância. Mas o coração dela de repente batia por uma razão diferente, velhos medos surgindo. O rosto de Jason piscou atrás de seus olhos, a primeira vez que ele a beijou. O quão gentil ele tinha sido antes que tudo mudasse. Zane deve ter sentido ela se tensar porque ele imediatamente se afastou, colocando centímetros entre eles, embora sua mão permanecesse gentil em seu queixo. Sinto muito, ela respirou. Eu só não peço desculpas. Sua voz era rouca, mas terna. Você não está pronta, eu entendo. Ele pressionou um beijo em sua testa em vez disso. Eu posso esperar, Willa, o tempo que você precisar. Ele terminou de enfaixar seu ombro em silêncio, mas suas mãos nunca perderam a delicadeza. E quando ele a ajudou a se levantar, seus olhos continham apenas compreensão. Isso a fez desejá-lo ainda mais. Uma noite, Willa estava explorando a cidadela depois do treinamento, quando ouviu vozes alteradas vindas do que parecia ser uma câmara do conselho. A porta estava entreaberta, e ela reconheceu a voz de Zane imediatamente. Eu não me importo com a política, Garrett. Eu não vou aceitar uma companheira apenas para apaziguar as matilhas do norte. Com todo o respeito, Sua Majestade, você já tem uma companheira. A voz de um homem mais velho, paciente mas firme. A garota humana. Todos podem sentir o laço. Ela ainda não o aceitou, e eu não vou forçá-la. Seu primo está usando o seu status de não marcado como munição. A voz de uma mulher desta vez. Demise está reunindo apoio, argumentando que um alfa não acasalado é muito fraco para liderar. Se você não solidificar o laço logo, então deixe-o argumentar. A voz de Zane era dura. Eu não vou apressar Willa para algo para o qual ela não está pronta. Ela foi muito machucada. Ela precisa de tempo, e eu vou dar a ela, mesmo que isso lhe custe o trono. Uma pausa, então mais baixo, mas não menos firme. Eu esperei 30 anos por ela. Eu posso esperar um pouco mais, que se dane a política. Silêncio caiu. Então Garrett falou novamente, mais suave.
Você realmente a ama. Ela é minha companheira. A crueza na voz de Zane fez Willa prender a respiração. Ela está aqui há 3 semanas e eu a observei se transformar. Ela está ficando mais forte a cada dia, lembrando-se de quem ela é por trás de todo o medo. E quando ela me olha, ele parou. Eu não vou sacrificar a cura dela por conveniência política, nem por Demise, nem pelos Pax do Norte, nem por ninguém. Ela merece coisa melhor do que isso. E se o conselho forçar sua mão, então eles aprenderão que eu sou mais teimoso do que eles pensaram. Os olhos de Willa ardiam. Ela recuou da porta em silêncio, seu coração batendo. Ela sabia, em algum nível, que Zane se importava com ela. Mas ouvi-lo dizer isso, ouvir a certeza absoluta em sua voz, o jeito que ele priorizava o bem-estar dela sobre a pressão política, isso abriu algo dentro dela. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela ficava revivendo as palavras dele, sentindo o laço puxar seu peito como se estivesse tentando arrastá-la para ele. Por volta da meia-noite, ela desistiu e vestiu a capa azul, indo para as ameias. O ar da noite era frio e claro, estrelas espalhadas pelo céu como diamantes. Ela estava olhando para as montanhas quando ouviu passos atrás dela. Não consegue dormir? A voz de Zane, quente e familiar. Ela se virou para encontrá-lo a poucos metros de distância, mantendo aquela distância cuidadosa. Muita coisa em minha mente. Quer conversar sobre isso? Willa hesitou. Eu te ouvi hoje na Câmara do Conselho. A expressão dele mudou. Surpresa, então resignação. Quanto você ouviu? Suficiente. Ela se aproximou dele. Seu primo está me usando contra você, me fazendo parecer fraca. Isso não é problema seu. Mas não é? Ela examinou o rosto dele. Porque eu sou sua companheira. Quer eu tenha aceitado ou não, o laço existe. E ao permanecer não comprometida, estou te colocando em perigo. Willa, eu não estou dizendo que estou pronta para me ligar. Ela levantou uma mão. Mas eu preciso que você saiba que não estou te usando. Eu não estou ficando aqui para te manipular ou tirar vantagem. Eu estou, a voz dela falhou. Eu ouvi o que você disse ao conselho, que você não vai me apressar, mesmo que isso te custe politicamente. E eu não sei o que fazer com esse tipo de lealdade. Zane diminuiu a distância entre eles em 3 passos. Ele não a tocou, mas estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando dele. Você não precisa fazer nada com isso, ele disse baixinho. Essa é a minha escolha, Willa. Como eu lido com meu conselho, meu primo? Isso não é um fardo para você carregar. Mas deveria ser. Lágrimas ardiam em seus olhos. Você está arriscando tanto por mim, e eu estou com muito medo até de... Ela gesticulou impotente entre eles. Estou muito quebrada para te dar o que você precisa. Você não está quebrada. A voz dele era feroz. Você está se curando. Há uma diferença. E se eu não conseguir curar rápido, o suficiente? E se seu primo se voltar contra você e for minha culpa? Então eu lidarei com ele. Zane levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e enxugou uma lágrima de sua bochecha. O toque foi gentil, reverente. Mas eu não vou te apressar. Eu não vou deixar o medo te empurrar para algo para o qual você não está pronta. Willa inclinou-se em sua palma, permitindo-se ter este momento de contato. Você é bom demais para mim. Eu realmente não sou. Seu polegar traçou sua maçã do rosto. Eu sou um rei que cometeu mais erros do que posso contar, que carrega o peso de cada vida perdida sob meu governo, que passou anos se culpando pela morte de sua irmã. A dor em sua voz apertou seu peito. Sua irmã? Sua mandíbula trabalhou. Lillian, ela era tudo de brilhante neste lugar. Ela adorava explorar as montanhas. Ele engoliu em seco. 5 invernos atrás, ela saiu sozinha durante uma tempestade. Nós a procuramos por 3 dias. Sinto muito, Zan. Eu deveria ter estado com ela,
Deveria ter insistido para que alguém a acompanhasse. Mas ela era teimosa, e eu pensei, a voz dele falhou. Eu pensei que ela ficaria bem, que ela conhecia essas montanhas tão bem quanto qualquer um de nós. A mão de Willa encontrou a dele, dedos entrelaçados. Isso não foi culpa sua. Acidentes acontecem, mesmo em lugares que achamos que conhecemos. Eu era o irmão dela, o alfa dela. Era meu trabalho mantê-la segura. Seus olhos tinham ficado distantes. Alguns dias ainda consigo ouvir a risada dela nestes corredores. Zane, ela apertou a mão dele. Você não pode proteger todo mundo de tudo. Acredite em mim. Eu sei como é se culpar por coisas além do seu controle. Os olhos dele focaram nela novamente, e ela viu a compreensão ali. Ambos carregavam culpas que não eram deles para suportar. Ambos estamos marcados, Willa, ele disse baixinho. Mas talvez esteja tudo bem. Talvez sejamos exatamente o que um precisa do outro. A vulnerabilidade em seu rosto, este rei poderoso mostrando a ela sua ferida mais profunda, desfez algo dentro dela. Ela se levantou nas pontas dos pés e o beijou. Foi hesitante no início, a pergunta pressionada contra os lábios dele. Mas Zane respondeu imediatamente, um som baixo ressoando em seu peito, enquanto suas mãos deslizavam em seus cabelos, inclinando sua cabeça para aprofundar o beijo. Seu outro braço envolveu sua cintura, puxando-a para junto dele, e as mãos de Willa se fecharam em sua camisa enquanto ela derretia em seu calor. Ele beijava como lutava, com intensidade controlada que sugeria profundezas selvagens por baixo. Sua boca moveu-se sobre a dela com devastadora minúcia, como se estivesse memorizando o gosto dela, a sensação dela. Quando sua língua traçou seu lábio inferior, ela se abriu para ele com um suspiro, e o beijo se tornou faminto, desesperado. Seus dedos apertaram seu cabelo, e ela arqueou-se contra ele, sentindo os planos duros de seu corpo, a força mal contida no jeito que ele a segurava. Ela podia sentir o coração dele batendo contra seu peito, combinando o ritmo frenético do dela. Podia sentir o tremor em suas mãos, a contenção que lhe custava não pegar mais do que ela estava pronta para dar. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Zane apoiou a testa na dela. Suas pupilas estavam dilatadas, ouro sangrando através do âmbar. Isso estava atrasado. Willa terminou sem fôlego. E sinto muito ter demorado tanto. Não se desculpe. Sua voz era rouca. Você define o ritmo, sempre. Eu seguirei aonde você me levar. Ela se afastou para olhá-lo, para este homem incrivelmente paciente que lhe dera espaço quando ela precisava, e proteção quando ela não sabia como pedir, que a ensinara a ser forte novamente, sem fazê-la se sentir fraca por precisar das lições. O portal, ele disse baixinho, e algo em sua voz fez seu peito apertar. Ele reabre em 5 dias, no final do ciclo lunar. Seu coração gaguejou 5 dias. As palavras sentaram entre eles como um abismo. Eu sei, ela sussurrou. Seus braços apertaram-se ao redor dela, e ela sentiu o controle cuidadoso no jeito que ele a segurava, como se estivesse tentando não segurar muito apertado, tentando não deixar sua desesperança aparecer. Se você quiser voltar, a voz dele era rouca. Eu vou garantir. Você chega em casa em segurança. Eu te darei tudo o que precisar para reconstruir sua vida lá. A oferta era genuína. Ela podia ouvir em cada palavra. Ele a deixaria ir, mesmo que isso o destruísse. Fique. A palavra estava ali pressionando seus dentes. Eu quero ficar. Mas dizê-lo parecia muito grande, muito permanente, muito aterrorizante. E se ela não estivesse pronta? E se ela estivesse cometendo o mesmo erro novamente, jogando-se no tipo errado de relacionamento? Zane, a voz dela falhou. Eu não sei. Ele pressionou os lábios na têmpora dela e ela o sentiu tremer. Está tudo bem, você não precisa decidir agora. Mas ambos sabiam que 3 dias não era muito tempo. Ela enterrou o rosto no peito dele, inalando-o.
O coração dele trovejava sob sua orelha e ela o abraçou mais forte, tentando memorizar este momento. O calor dele, a segurança, a sensação de ser desejada sem ser possuída. Eles ficaram juntos nas ameias até o céu começar a clarear, envolvidos um no outro e na frágil e dolorosa incerteza do que viria a seguir. A quarta semana trouxe uma mudança na atmosfera da cidadela. Guardas se moviam pelos corredores com as mãos mais perto de suas armas. Conversas eram interrompidas no meio da frase quando Willa dobrava as esquinas. E Zane, que estivera presente e focado durante suas sessões de treinamento, começou a observar as portas mais do que a observava. "O que há de errado?" Ela perguntou uma manhã depois que ele corrigira a mesma postura 3 vezes, sem parecer notar que ela já a havia corrigido. "Nada com que você precise se preocupar." "Zan", ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Demise está se movendo mais rápido do que prevíamos, reunindo apoiadores, fazendo afirmações sobre minha aptidão para governar." Sua mandíbula apertou. "Isso vai chegar a um ponto crítico em breve." "Que tipo de ponto crítico?" "O tipo em que ele me desafiará diretamente, um desafio formal pelo trono." A mandíbula de Zane apertou. "É lei do pacto. Qualquer parente de sangue pode lançar o desafio. Nós lutamos. O vencedor leva o trono. Isso é bárbaro. É tradição." Ele olhou para ela e agora é inevitável. Ele me encurralou. O estômago de Willa se contorceu. "Quando?" "Em breve, talvez dias." Ele pegou a mão dela. "Mas não se preocupe com isso. Eu fui treinado para combate minha vida inteira. Demasia é forte, mas eu sou mais forte." Ela queria acreditar nele, mas algo em sua expressão a deixou inquieta. Naquela tarde, ela procurou Celeste na biblioteca. "Eu preciso saber sobre desafios formais", Willa disse. "Tudo." A expressão de Celeste ficou grave. "Você ouviu sobre Demise? Zane me contou, mas ele não está me contando tudo, está?" Celeste hesitou, então pegou um tomo pesado. "Desafios formais seguem regras específicas. É uma luta até a submissão ou a morte supervisionada pelos anciãos da matilha. Mas há uma brecha que os desafiadores às vezes exploram." "Que tipo de brecha?" "Eles podem trazer auxílios, substâncias que aumentam sua força ou enfraquecem seu oponente. Tecnicamente proibido, mas difícil de provar a menos que você os pegue em flagrante." Celeste a olhou nos olhos. "Demise é conhecido por jogar sujo, Willa. Se ele desafiar Zane, ele não lutará de forma justa." Um pavor frio se instalou no estômago de Willa. "Então, o que fazemos?" "Nós observamos, esperamos e torcemos para que Zane seja tão bom quanto ele pensa que é." Naquela noite, Willa encontrou Zane em seu estudo, debruçado sobre mapas e documentos. Ele parecia exausto, sombras sob os olhos, tensão em cada linha de seu corpo. "Você precisa dormir", ela disse da porta. "Não posso, muito para preparar." Ela atravessou o quarto e pegou os papéis de suas mãos, colocando-os de lado. "Então, pelo menos descanse." Ele olhou para ela e algo em sua expressão se quebrou. "Estou tentando mantê-la segura, Willa. Tentando garantir que aconteça o que acontecer com Demise, você estará protegida. Mas sinto que estou falhando em todas as frentes." "Você não está falhando." Ela segurou o rosto dele com as mãos. "Você me deu tudo. Força, segurança, uma chance de lembrar quem eu sou." Ela fez uma pausa. "Você me deu esperança, Zane. Eu não pensei que sentiria isso novamente." As mãos dele subiram para cobrir as dela. "Se algo acontecer comigo, não. Me ouça." Os olhos dele eram intensos. "Se Demise vencer, se eu cair, preciso que você corra." Celeste sabe a localização do portal, sabe o tempo. Ela a levará em segurança. Você pode ir para casa, de volta ao seu mundo onde Demise não pode te tocar. "Eu não vou correr." "Willa, eu disse que não vou correr." A voz dela era firme. "Eu passei minha vida inteira fugindo de coisas que me assustavam. De Jason, da dívida, de cada escolha difícil que já enfrentei. Eu não vou mais fugir, Zane. Aconteça o que acontecer,
Nós enfrentaremos isso juntos. Algo se quebrou em sua expressão. Ele a puxou para seu colo, enterrando o rosto no pescoço dela. E ela o sentiu tremer. Este homem forte e poderoso que carregava um reino nos ombros, tremendo em seus braços. Eu te amo, ele disse contra sua pele. Eu te amo tanto que me aterroriza. Eu também te amo. As palavras vieram facilmente, surpreendendo-a. E nós vamos passar por isso. O que quer que Demise jogue em nós, nós vamos lidar com isso. Ela o sentiu a sentir. Então ele levantou a cabeça e a beijou, profundo e desesperado, e cheio de semanas de fome contida. As mãos dele deslizaram em seus cabelos, inclinando sua cabeça para trás, e ela se abriu para ele, encontrando sua intensidade com a sua própria. As mãos dele permaneceram cuidadosamente acima de sua cintura, mesmo enquanto o beijo se aprofundava, sempre tão controlado, tão cuidadoso para não forçar. Ela quebrou o beijo, respirando pesadamente, e alcançou a barra de sua camisa. A mão dele segurou seu pulso gentilmente. Willa, ele disse, seus olhos buscando os dela. Você tem certeza? Em resposta, ela guiou a mão dele para sua cintura, então mais alto, segurando o olhar dele. Eu tenho certeza. Ela o puxou para mais perto, sua outra mão deslizando para a nuca dele. Eu quero isso. Eu quero você. Ele a levantou então para mais perto da lareira, deitando-a com uma gentileza que apertou sua garganta. As mãos dele tremiam ligeiramente enquanto traçavam a curva de sua cintura, seu quadril, como se ele tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Eu imaginei isso, ele respirou, pressionando beijos ao longo de sua mandíbula, sua garganta. Mas nada poderia ter me preparado para como é realmente te tocar assim. Ela se arqueou contra ele, seus dedos se emaranhando em seus cabelos. Então pare de imaginar e me toque. Eles se uniram urgentes e crus, ambos precisando da confirmação física de que estavam vivos, juntos, reais. Mas por baixo do desespero, havia algo dolorosamente terno, o jeito que Zane sussurrava o nome dela. O jeito que suas mãos aprenderam cada curva e cavidade de seu corpo com atenção reverente. O jeito que ele observava o rosto dela, verificando com os olhos mesmo quando as palavras falhavam para ambos. Willa havia esquecido como era ser tocada com admiração em vez de posse. Cada beijo, cada carícia parecia que Zane estava dizendo a ela: você é preciosa, você é escolhida, você é minha. E eu sou seu. Quando ela se desfez em seus braços, ele a segurou, murmurando palavras em uma língua que ela não conhecia, mas entendia em seus ossos. Depois, emaranhados em frente ao fogo, Zane traçou padrões em seu ombro nu, seu toque impossivelmente gentil. Willa. Sua voz era suave e incerta de uma forma que ela nunca tinha ouvido dele. Algo vulnerável e esperançoso cintilou em seus olhos. Ele segurou o rosto dela nas mãos, os polegares acariciando suas bochechas. Willa Andrews, você vai ficar comigo? Você vai aceitar o laço de companheira e se tornar parte desta matilha, deste reino, desta vida que estou tentando construir? As palavras pairaram entre eles, carregadas de possibilidade e promessa. Ela podia ver em seus olhos que ele já sabia que aquele momento de conexão lhe contara tudo, mas ele precisava ouvir da boca dela. Pergunte-me amanhã, ela disse suavemente, cobrindo as mãos dele com as dela. Depois que lidarmos com Demise, depois que soubermos que temos um futuro para construir, depois que tivermos vencido. Amanhã, então. Ele a puxou para mais perto, pressionando um beijo em sua testa. Mas eu já sei sua resposta. Convencido, ela murmurou contra o peito dele, esperançosa. Os braços dele apertaram-se ao redor dela. Eles adormeceram ali junto ao fogo, envolvidos um no outro, nenhum deles sabendo que o amanhã mudaria tudo. Willa acordou com o som de vidro quebrando e o rugido de fúria de Zane.
Ela teve uma fração de segundo para processar. Homens armados entrando pela janela, Zane já se transformando em seu enorme lobo negro, o brilho do aço à luz do fogo, antes que o instinto assumisse o controle. Ela rolou, seus pés descalços batendo na pedra fria, enquanto ela pegava a faca que Zane a ensinara a manter por perto. Seu coração batia forte contra suas costelas, enquanto ela assumia uma posição de luta, o peso da lâmina familiar em sua palma. Um dos intrusos avançou contra ela, todo couro preto e olhos frios, e ela não pensou. Apenas se moveu. Desviou como Zane a ensinara, cortou o braço estendido, girou e enfiou o cotovelo em sua garganta. Ele caiu engasgando, e ela sentiu a satisfação selvagem disso. Mas havia mais. 6, 7, muitos. E eles não estavam tentando matá-la. Suas mãos agarraram seus braços, sua cintura, tentando imobilizá-la e arrastá-la para a janela. Um pegou seu pulso e ela torceu. Mordeu com força a mão dele até sentir o gosto de cobre. Ele xingou e a soltou. Zane lutava como um demônio, rasgando os atacantes com eficiência selvagem. Mas nem ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma mão agarrou seu cabelo por trás, puxando sua cabeça para trás com tanta força que sua visão piscou. Ela gritou, jogando o cotovelo para trás, ouvindo o estalo do impacto. Mas outro par de braços se fechou em sua cintura, levantando-a do chão. Ela se debateu, chutou para trás com o calcanhar, conectou com algo que fez um homem grunhir de dor. Levem-na pela janela, agora. O uivo de Zane cortou o ar, angustiado, enfurecido, e ela o viu avançar em sua direção. Mas 2 homens o interceptaram, empurrando-o para trás com lanças de ponta prateada. Zane! A voz dela era rouca. Então algo estalou na lateral de sua cabeça e o mundo inclinou-se para o lado. A dor explodiu atrás de seus olhos. Seus membros ficaram pesados, sem cooperação. Ela estava vagamente ciente de ser levantada, carregada, do ar frio da noite atingindo sua pele enquanto a arrastavam pela janela. O uivo de Zane a seguiu para a escuridão, pura angústia e fúria, a última coisa que ela registrou antes que a inconsciência a arrastasse para baixo. Ela acordou lentamente. Sua cabeça latejava, paredes de pedra, luz fraca, o cheiro de umidade e decadência. Uma masmorra? Willa sentou-se cuidadosamente, lutando contra a náusea. Ela estava em uma cela, barras de ferro a separando de uma câmara maior, onde 2 homens falavam em voz baixa. Um deles ela reconheceu de retratos na cidadela, Demise. Ele tinha a constituição muscular de Zane, mas nenhum de seu calor, com olhos azuis frios e uma boca cruel. Ela está acordada, Demise disse, virando-se para olhá-la. Bom, eu estava preocupado que tivéssemos batido muito forte nela. Onde estou? Willa manteve a voz firme, apesar do medo que a sufocava. Minha fortaleza, a cerca de 80 quilômetros ao norte de Greyvale. Demise se aproximou das grades, estudando-a como se ela fosse um espécime interessante. Meu querido primo está bastante apegado a você, o que a torna muito valiosa. Ele vai te matar por isso. Ele vai tentar, Demise sorriu. Mas eu estou planejando isso há muito tempo. Veja bem, Zane é mais forte do que eu em uma luta justa. Então vou garantir que a luta não seja justa. Ele tirou um frasco do bolso, líquido escuro que parecia absorver a luz. Acônito, concentrado, uma dose e até um alfa-cai. Eu o desafiarei formalmente e quando ele aceitar, meu homem colocará isso na água dele. Na hora em que lutarmos, ele estará fraco como um filhote recém-nascido. Isso é trapaça. Isso é estratégia. Demise guardou o frasco. E uma vez que eu o matar, eu a executarei como traidora. 2 problemas resolvidos, e o trono é meu. A matilha não terá escolha a não ser me aceitar. Ele se virou e a mente de Willa disparou. Ela tinha que avisar Zane, tinha que encontrar uma maneira de sair dali
antes que Demise pudesse executar seu plano. A cela era de pedra sólida, as barras de ferro sem fraquezas óbvias, mas a fechadura, ela podia vê-la dali, um mecanismo simples. Se ela pudesse alcançá-la, se ela tivesse algo para abri-la. Sua mão foi para o cabelo. Os grampos que Vera lhe dera, coisas decorativas que ela usava há semanas, eram feitos de metal, finos o suficiente para funcionar em uma fechadura se ela fosse cuidadosa. Willa esperou até que Demise e seu companheiro saíssem. Então ela pegou um grampo de cabelo e começou a trabalhar. Demorou 2 horas. Seus dedos doeram, o grampo dobrou 2 vezes e ela tinha que parar sempre que passos se aproximavam. Mas finalmente, a fechadura se abriu com um clique. Willa escorregou para fora da cela, seu coração batendo forte. Ela precisava encontrar uma saída, voltar para Greyvale, para avisar Zane. A fortaleza era um labirinto de corredores, todos de pedra e sombra. Ela se moveu silenciosamente, usando tudo o que Zane a ensinara sobre furtividade e consciência. Ela estava quase no que parecia uma saída quando uma mão apertou sua boca. Willa lutou por instinto, trazendo o cotovelo para trás com força. Quem a segurava grunhiu, mas não a soltou. Calma, uma voz sibilou em seu ouvido. Estou tentando te ajudar. Ela parou, a mão a soltou e ela girou para encontrar um jovem com cabelos cor de cobre e olhos âmbar familiares. Quem é você? Brayden, um dos guardas de Zane. Sua expressão era sombria. Mas temos um problema. Demise lançou o desafio formal 1 hora atrás. A luta acontecerá ao pôr do sol. Se não voltarmos antes disso, então Zane entra em uma armadilha. O estômago de Willa afundou. Precisamos nos mover agora. Eles correram pela fortaleza e saíram para o ar frio da montanha. 2 cavalos esperavam, já selados, batendo os cascos nervosamente. Você consegue cavalgar? Brayden perguntou, subindo em um deles. Vou dar um jeito. Willa agarrou o pomo da sela e se puxou para cima, seu corpo protestando. Ela tinha cavalgado 1 vez, talvez 2 na vida, mas a adrenalina teria que compensar a falta de habilidade. Eles cavalgaram duro, os cascos dos cavalos batendo contra o terreno rochoso. Brayden os conduziu por um caminho estreito na montanha, mais rápido do que a rota que os homens de Demise haviam levado. Ele explicou, mas traiçoeiro. Willa se agarrou à sela, suas coxas queimando, galhos chicoteando. Cada minuto parecia uma eternidade. O sol já estava se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e dourado. Eles estavam ficando sem tempo. Chegaram a Greyvale, justamente quando o sol tocava o horizonte. O campo do desafio era um anfiteatro natural esculpido na montanha. Terra batida cercada por pedras, rodeado por centenas de metamorfos ombro a ombro. A energia da multidão era elétrica, selvagem, o ar denso com o cheiro de antecipação e sede de sangue. No centro, Zane estava de frente para Demise. Mesmo à distância, Willa podia ver que algo estava catastroficamente errado. Zane balançava ligeiramente sobre os pés, sua pele muito pálida, suor escorrendo em sua testa apesar do frio. Seus movimentos eram lentos, defensivos, como se ele estivesse se movendo através da água. O acônito. Eles já o haviam dado a ele. Não, Willa respirou, gelo inundando suas veias. Ela empurrou a multidão, corpos resistindo, rosnados de protesto ela seguindo. Parem a luta. Cabeças se viraram. Os olhos de Zane encontraram os dela à distância. Alívio e terror e amor desesperado, tudo de uma vez, ardendo em seu olhar. Então Demise atacou. Seu punho conectou com as costelas de Zane com um estalo nauseante que Willa sentiu em seu próprio peito. Zane cambaleou. Mal conseguiu levantar a guarda a tempo de desviar do golpe seguinte mirado em sua garganta. Sangue já escorria de seu nariz, seus lábios rachados. A luta era brutal.
Demise circulava como um predador que sabia que sua presa estava ferida, sorrindo, sem pressa. Cada soco acertava com baques úmidos e fortes. Zane bloqueava o que podia, mas seus reflexos estavam meio segundo atrasados, seu corpo o traindo. Quando o cotovelo de Demise o atingiu na mandíbula, Zane caiu de um joelho, cuspindo sangue na terra batida. A multidão rugiu, alguns em sede de sangue, outros em desânimo. Levante-se, Willa sussurrou, suas unhas cortando suas palmas. Por favor, levante-se. Zane se levantou, tremendo, recusando-se a permanecer no chão. Sangue escorria de um corte acima de seu olho, escorria de sua boca. Mas ele ergueu os punhos novamente, balançando. Cada respiração parecia agonia. Demise riu. Isso é patético, o grande alfa derrubado por uma florzinha. Ele se aproximou. Eu esperava mais luta. Ele avançou novamente e desta vez seu punho atingiu o plexo solar de Zane. O ar saiu dos pulmões de Zane em um horrível chiado. Ele dobrou-se e Demise levantou o joelho no rosto de Zane. O estalo do osso foi audível mesmo sobre a multidão. Zane caiu no chão com força, sangue espirrando pela terra. Ele foi envenenado, Willa gritou, sua voz rouca e desesperada. Acônito! Demise o envenenou. A multidão irrompeu em gritos de indignação, negações, confusão. Os anciãos avançaram, mas estavam muito longe, a multidão muito densa. Demise não esperou. Ele se transformou no meio do ringue, ossos estalando e se reformando, pelo ondulando em sua pele, em um enorme lobo cinzento com olhos amarelos que brilhavam com malícia. Seus lábios se retraíram, revelando presas do comprimento de punhais. Zane tentou se transformar. Seu corpo convulsionou, ossos começando a quebrar e remodelar. Mas a transformação gaguejou, incompleta. Seu grito era meio humano, meio animal, pura agonia enquanto seu corpo lutava contra o veneno em seu sistema. Ele conseguiu uma transformação parcial, garras se estendendo, presas se alongando, mas sua forma estava errada, torcida, vulnerável. Demise pulou. Eles colidiram em um emaranhado de pelo e carne e fúria. As mandíbulas de Demise se fecharam no ombro de Zane e o retorceram. O som de carne rasgando, o uivo de dor de Zane. Willa sentiu como uma faca em seu próprio coração. Zane tentou revidar, atacando com garras que não se formaram completamente, mas Demise era implacável. Ele derrubou Zane, as mandíbulas indo para sua garganta, para matar. Willa não podia assistir isso. Não podia ficar ali enquanto o homem que amava morria na frente dela, envenenado e espancado por um trapaceiro e um covarde. O treinamento assumiu o controle. Ela pegou uma lança das mãos do guarda mais próximo, ignorando seu protesto assustado, e se jogou no ringue. Willa, não. Alguém a agarrou, mas ela já estava se movendo. Ela atingiu Demise pelo lado, enfiando a lança em seu flanco com todo o seu peso. A lâmina perfurou pelo e músculo com um deslize úmido. Não fundo o suficiente para matar, mas o suficiente para abrir uma laceração irregular que o fez cambalear. Sua cabeça enorme virou-se para ela, os lábios se retraindo, revelando presas escorregadias de sangue. A inteligência naqueles olhos amarelos era puro ódio, pura raiva animal. Ele rosnou, um som que ecoou em seu peito e esqueceu completamente Zane. Ele avançou contra ela, 90 quilos de músculo e fúria. Willa rolou, sua faca já na mão, e assumiu uma postura que Zane a havia treinado 100 vezes. Seu coração batia forte contra suas costelas. Era isso. Ela ia morrer, mas morreria lutando, morreria protegendo-o. Mas Zane estava lá, incrivelmente rápido, apesar do veneno devorando suas veias, jogando-se entre ela e Demise, com um rugido que era mais raiva do que som. Os dois lobos colidiram em um emaranhado de dentes e garras, o impacto abalando o chão. Mas algo havia mudado.
Zane lutava de forma diferente agora, não com técnica ou estratégia, mas com algo primordial e desesperado. Cada golpe era impulsionado por algo além da força, além do instinto de sobrevivência. Amor. A recusa selvagem absoluta de deixar qualquer coisa tocar sua companheira. Ele empurrou Demise para trás, levando golpes que deveria ter desviado, ignorando as garras que arranhavam seus flancos. Quando Demise o mordeu, Zen pegou seu focinho em suas mandíbulas e torceu, forçando a cabeça de Demise para o lado. Demise guinchou e tentou se afastar, mas Annie pressionou sua vantagem. Ele derrubou Demise de costas, a posição de submissão máxima, e foi para sua garganta. Suas mandíbulas se fecharam na traqueia de Demise e morderam. O estalo de cartilagem e osso ecoou pelo campo de desafio subitamente silencioso. Demise se debateu, uma vez violentamente, garras arranhando o peito de Zane. 2 vezes mais fraco, um horrível som gorgolejante escapando ao redor dos dentes de Zane. Então seu corpo ficou mole, olhos amarelos opacos. Zane segurou, sacudindo-o como um boneco de pano, certificando-se absolutamente. Finalmente Zane o soltou. O corpo de Demise atingiu o chão com um baque úmido, a garganta uma bagunça arruinada, a cabeça em um ângulo não natural. Zane voltou à forma humana no meio do colapso, batendo os joelhos com força. Sua pele estava cinzenta, escorregadia de suor e sangue. Veias negras se espalhavam por seu peito, seus braços subindo por seu pescoço como corrupção se espalhando por seu corpo. Suas mãos tremiam violentamente. Willa correu para ele, ajoelhando-se e segurando-o enquanto ele balançava. Ele estava queimando, sua pele quente de febre apesar dos arrepios que sacudiam seu corpo. Zane, fique comigo. Lágrimas embaçaram sua visão, escorreram quentes por seu rosto. Por favor, fique comigo. Seus olhos encontraram os dela, desfocados e vítreos. Você está segura. Cada palavra era uma luta, seu peito ofegando. E isso é o que importa. Não, ela segurou o rosto dele, sentindo o quão fria sua pele estava ficando apesar da febre. Não, você não vai fazer isso. Você não vai morrer para mim. Ela olhou ao redor descontroladamente para a multidão congelada, para os anciãos, para alguém. Ajudem-no. Tem que haver uma cura, um antídoto, algo. Um ancião deu um passo à frente, sua expressão grave. O laço de companheira se completado, a magia queimaria o veneno de seu sistema, mas ela é humana, não funcionaria. A menos que ela faça a transição, outro ancião disse lentamente. Se ela se unisse a ele e se tornasse uma de nós, a magia poderia ser forte o suficiente. Todos os olhos se voltaram para Willa, sua mente disparou. Tornar-se uma metamorfa, deixar sua humanidade para trás, ligar-se a Zane, este mundo permanentemente sem volta. Ela pensou em Seattle, em dívidas e apartamentos minúsculos e na vida que ela estava vivendo, em Jason e medo e no peso constante de não ser suficiente. Então ela olhou para Zane, este homem que lhe dera força quando ela não tinha nenhuma, que fora paciente quando ela precisava de paciência e feroz quando precisava de proteção, que a amara sem pedir nada em troca, que estava morrendo em seus braços porque se recusara a deixá-la se machucar. A escolha era simples. Diga-me o que fazer, Willa disse. Willa, a mão de Zane encontrou a dela fracamente. Você não precisa. Sim, eu preciso. Ela pressionou a testa na dele. Eu te amo, Zane Ashcroft, e eu estou escolhendo você. Eu estou escolhendo isso. Agora me diga como salvar sua vida. O ancião se aproximou. Você precisa marcá-lo. Uma mordida de reivindicação no pescoço. Profunda o suficiente para extrair sangue e ligar sua essência à dele. A magia fará o resto, mas você precisa ser sincera. O laço só funciona se for genuíno.
Willa olhou para o pescoço de Zane, para o pulso tremulando fracamente sob a pele pálida, para as veias negras se espalhando como rachaduras em porcelana. Ela nunca estivera mais certa de nada em sua vida. Ela se inclinou, suas mãos apoiadas em cada lado de sua cabeça, e mordeu. Seus dentes romperam a pele e o músculo, mais fundo do que ela pretendera, impulsionada por um instinto que ela não sabia que tinha. Sangue quente inundou sua boca, cobre e sal e algo selvagem, algo que tinha gosto de florestas de pinho e tempestades de inverno, e magia crua e indomada. O efeito foi instantâneo. O poder a atingiu como um golpe físico, roubando o fôlego de seus pulmões. O laço entre eles detonou, uma supernova de sensação que ofuscou todo o resto. Ela sentiu a dor de Zen como se fosse a sua própria, uma agonia ardente em suas veias. O medo dele, agudo e metálico. O amor dele, tão avassalador que quase a quebrou. E sob tudo isso, o veneno, acre, corrupto, errado, sendo consumido por algo vasto e antigo e absolutamente impiedoso. A magia jorrou pelo laço, através de sua mordida, para ele. Ela sentiu o acontecer, sentiu o acônito queimar como papel em uma fornalha, sentiu um novo poder correndo para preencher o espaço que ele deixava para trás. Mas a magia não parou em Zen. Ela se voltou contra ela. Seu corpo convulsionou, ossos estalaram e se reformaram, não quebrando, mas reestruturando, seu esqueleto se remodelando de dentro para fora. Seu grito saiu como algo entre humano e animal. Cada terminação nervosa se acendeu de uma vez, sua espinha arqueou, vértebras estalando uma por uma, sua mandíbula doeu, dentes afiados. Algo primordial e antigo abriu caminho para a superfície de sua consciência. Algo que estava dormindo em seu DNA, esperando por este exato momento. Lobo. Os braços de Zane a envolveram, sólidos, reais, a aterrissando, segurando-a durante a transformação. Sua voz em seu ouvido, rouca e urgente. Eu te peguei, deixe acontecer, não lute contra isso. Ela não sabia quanto tempo durou, mas gradualmente, agonizantemente, a dor diminuiu. Seu corpo se acomodou em sua nova configuração. Sua respiração se estabilizou. Quando Willa finalmente se afastou, ofegante, ela viu que os olhos de Zane estavam claros. Âmbar, não nublados. Sua pele tinha cor novamente, o cinza substituído por um bronzeado saudável. As veias negras tinham sumido, deixando apenas leves cicatrizes prateadas onde elas estiveram. O veneno tinha sumido. Ele estava vivo. Você me salvou, ele disse roucamente, sua mão subindo para segurar o rosto dela. Você me salvou primeiro. Ela tocou o rosto dele, maravilhada como ela podia de repente sentir o cheiro de tudo. O cheiro dele como pinho e tempestades de inverno. O sangue no chão. O medo e o alívio irradiando da multidão. Eu consigo sentir isso. O laço é real. É real. Zene a puxou para seus braços, segurando-a como se nunca fosse soltá-la. E você é minha companheira, minha rainha. A matilha irrompeu em aplausos. Alguém chamou por curandeiros, outros por celebração, mas Willa mal os ouviu. Ela estava muito focada em Zane, no laço vibrando entre eles, na certeza de que ela havia feito a escolha certa. 3 dias depois, Willa estava nas ameias observando o nascer do sol, uma xícara de chá aquecendo suas mãos. Seu corpo ainda doía da transição, seus sentidos ainda se ajustando à sua nova acuidade. Mas ela se sentia forte, poderosa, de alguma forma mais ela mesma do que nunca. Os braços de Zane a envolveram por trás, seu queixo apoiado em seu ombro. Como você está se sentindo? Diferente, bom diferente. Ela se inclinou no calor dele. Eu consigo ouvir tudo, cheirar tudo. É avassalador, mas incrível. Fica mais fácil. Ele beijou sua têmpora. Dê tempo.
Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Então Willa disse: Eu estive pensando em algo. O que é isso? Eu tinha um diploma de enfermagem. Bem, metade de um. E há pessoas aqui que precisam de cuidados médicos, especialmente nas aldeias mais afastadas. Ela se virou nos braços dele. E se eu terminasse meu treinamento, me tornasse uma curandeira para a matilha? Você seria incrível nisso. E eu quero iniciar um programa de combate para qualquer um que queira aprender autodefesa, especialmente para pessoas que foram machucadas e precisam se sentir fortes novamente. Ela fez uma pausa. Como você fez por mim? A expressão de Zane suavizou. Você vai mudar este reino, Willa. Nós vamos mudá-lo. Ela corrigiu juntos. Ele a beijou então, suave e doce e cheio de promessa. Quando eles se separaram, ambos sorrindo, Willa notou um movimento no pátio abaixo. Brayden estava liderando um grupo em exercícios de combate e entre eles, movendo-se com uma confiança recém-descoberta, estava uma jovem que Willa reconheceu. Ela a conhecera 2 semanas atrás nas cozinhas, Maya, uma das funcionárias do castelo. Willa estava pegando água depois do treinamento quando notou os hematomas nos pulsos da mulher, o jeito que ela se encolhia quando uma porta batia. Elas conversaram baixinho enquanto Maya precisava de pão, e eventualmente Maya perguntou, a voz quase um sussurro, como você ficou tão forte? Como você parou de ter medo? Willa contou a ela sobre o treinamento, sobre aprender a revidar, sobre como era sentir-se recuperando seu próprio corpo, seu próprio poder. Agora, observando Maya executar uma postura defensiva com precisão determinada, vendo seu rosto se iluminar de orgulho, Willa sentiu algo quente expandir-se em seu peito. Era por isso que ela havia ficado. Por Zane, mas também por isso, a chance de fazer a diferença, de ajudar os outros a encontrar sua força, da mesma forma que ela havia encontrado a dela. Quer ir correr? Zane perguntou, seus olhos se iluminando com entusiasmo juvenil. Eu poderia te mostrar como é se mover como um lobo à luz do dia. Realmente se mover. Eu adoraria isso. Eles se transformaram juntos, a transformação deles suave e praticada, uma onda fluida de poder. A dela ainda engasgava e gaguejava, ossos protestando a mudança, mas estava ficando mais fácil a cada vez. Quando ela finalmente ficou de 4 patas e olhou para o mundo através dos olhos de lobo, ela teve que parar e apenas sentir. Tudo era mais nítido, mais rico, quase avassalador. Ela podia sentir o cheiro de agulhas de pinho individuais, o cheiro mineral de neve distante, o almíscar quente de Zane ao lado dela. As cores eram suaves, mas as texturas eram incrivelmente vívidas. E sons. Ela podia ouvir o batimento cardíaco de um pássaro a 3 árvores de distância. Zane, enorme e de pelo preto em sua forma de lobo, encostou a cabeça na dela afetuosamente, um baixo e satisfeito ronronar vibrando através de seu peito. Seus olhos âmbar eram quentes, pacientes. Pronto, ela quase podia ouvi-lo perguntando através do laço. Então ele saiu correndo. O instinto de Willa era perseguir, suas patas encontrando fácil apoio em pedra e terra. Eles correram pelos portões da cidadela e para a floresta além. E desta vez, ela não tinha medo de cair ou falhar. Seu corpo sabia o que fazer, músculos poderosos contraindo e relaxando, garras agarrando o terreno, todo o seu ser projetado para isso. Zane ficou perto no início, voltando quando ela tropeçava, esperando quando ela precisava recuperar o fôlego. Mas à medida que sua confiança crescia, também crescia sua velocidade. Ela se esforçou mais rápido, sentindo a pura alegria do movimento cantando em suas veias. Ele a conduziu por entre as árvores e por riachos rasos, onde a água fria espirrava em sua barriga. Às vezes ele se aproximava e mordiscava playfulmente seu ombro, e ela revidava, desajeitada, mas ansiosa. Uma vez ela realmente conseguiu derrubá-lo,
mais por acidente do que por habilidade. E seu bufo de riso surpreso através do laço fez sua cauda abanar apesar de si mesma. Quando eles finalmente pararam em uma clareira ensolarada, ambos ofegantes e exultantes, Willa voltou à forma humana. O suspiro, a mudança, a deixou sem fôlego, sorrindo, mais viva do que nunca. Zane seguiu o exemplo, e eles ficaram de frente um para o outro, na luz solar salpicada, ambos corados e completamente, perfeitamente felizes. Isso é incrível, Willa disse sem fôlego, ainda sentindo a sensação fantasma de antebraços, de vento em seu pelo. Eu nunca me senti tão livre. Você é natural. Zane cruzou até ela, tirando uma folha de seu cabelo. Eu adoro ver você descobrir isso, descobrir a si mesma. Eu não poderia ter feito nada disso sem você. Ela estendeu a mão para segurar o rosto dele. Você me deu tudo. Não. Ele virou a cabeça para beijar sua palma. Você sempre foi tão forte, tão corajosa. Eu apenas te lembrei. Ela o beijou então, lento e profundo, sentindo o gosto da luz do sol e da floresta e da promessa em seus lábios. Os braços dele a envolveram, puxando-a para perto, e ela sentiu sua proteção e paixão em conflito no jeito que ele a segurava, como se ele quisesse abrigá-la e devorá-la ao mesmo tempo. Quando eles se uniram ali na clareira, musgo macio sob eles e luz dourada filtrando através das folhas acima, foi diferente de antes. O laço amplificou tudo, cada toque, cada sensação. Ela sentiu o prazer dele como se fosse o seu próprio. Sentiu seu amor avassalador a envolvendo como algo tangível e quente. Depois, aninhada em seus braços com as folhas sussurrando acima, Willa pensou na mulher que ela havia sido 4 semanas atrás, quebrada, com medo, certa de que nunca seria mais do que a soma de seus erros. Aquela mulher nunca teria acreditado que isso era possível. Obrigada, ela sussurrou contra o peito dele, por me dar tempo, por me ensinar a lutar por mim mesma, em vez de lutar por mim. Ela levantou a cabeça para olhá-lo, por me amar quando eu não sabia como me amar. A mão de Zane segurou o rosto dela. Você fez a parte difícil, Willa. Você escolheu confiar novamente, esperar novamente, e isso exigiu mais coragem do que qualquer luta que eu já vi. Ambos somos corajosos, então. Nós somos. Ele beijou a testa dela. E nós vamos fazer coisas incríveis juntos. Construir um reino onde as pessoas não precisam ter medo. Onde a força vem de levantar uns aos outros em vez de derrubar uns aos outros. Eles ficaram lá até o sol estar alto, conversando sobre o futuro que construiriam. A clínica de curandeiros que Willa estabeleceria. Os programas de combate que ela dirigiria. As reformas que Zane queria implementar, tornando a matilha mais forte através da unidade, em vez do medo. Quando eles finalmente voltaram para a cidadela, de mãos dadas, Willa pensou no portal, na vida que ela havia deixado para trás, na dívida, no medo, na pequenez cuidadosa de sua existência. Ela havia tropeçado por uma prateleira brilhante fugindo de um pesadelo, certa de que estava caindo em outro. Ela estava errada. Ela olhou para Zen, para a força fácil em seu andar, o jeito que seu polegar traçava círculos ausentes em sua mão. Pensou na faca em seu quadril, no lobo sob sua pele, na certeza profunda de que ela podia se proteger agora. Nos portões da cidadela, Zane a puxou para seus braços e a beijou na frente de toda a matilha, sem pressa, possessivo, orgulhoso. Sem desculpas, sem hesitação, apenas uma clara declaração. Minha. Um mês atrás, isso a teria aterrorizado. Agora, com o laço vibrando entre eles e sua própria força redescoberta, isso simplesmente parecia certo. Ela havia caído por um portal e se encontrado. Tudo o mais, o homem, a magia, as montanhas, era apenas o mundo se atualizando para quem ela sempre esteve destinada a ser. Você pode avaliar esta história de 1 a 10? Vamos nos encontrar nos comentários. Adoro ouvir seus pensamentos.
E se você quiser me apoiar, por favor, se inscreva. É grátis e ajuda mais pessoas a ouvirem essas histórias.